Só através de Jesus Cristo e da obra gloriosa que Ele realizou na cruz, é que podemos glorificar, amar e entoar cânticos espirituais ao Teu nome. Todas essas canções, Senhor, foram nosso louvor ao Senhor, a nossa expressão musical do quanto amamos o Senhor, do quanto o Senhor é grande, pleno, maravilhoso em nossa vida. Nesse instante, ó Pai, nós clamamos pela iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Bíblia. Só o Espírito Santo é que pode abrir a nossa mente. Só Ele, Senhor, é que pode nos ensinar. Só Ele é que pode usar cada frase, cada verso e aplicar ao nosso coração e produzir aquele fruto que Te agrada. Nós pedimos que isso ocorra essa noite, para o nosso bem, para o nosso crescimento, mas especialmente para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir comigo em Gálatas capítulo 5. Nós falamos hoje pela manhã que nós queríamos aproveitar esses 2 cultos dominicais para falar um pouco mais a respeito do Espírito Santo. E eu queria começar dizendo para os irmãos que toda a vida cristã, do começo ao fim, acontece através do Espírito Santo. Você um dia se converteu a Jesus, você um dia levantou sua mão dizendo aceito Jesus, ou na sua cama orou dizendo, entregando-se ao Senhor Jesus. Você só fez isso porque a terceira pessoa da Trindade capacitou você a perceber o seu próprio pecado e ver em Jesus o Salvador dos seus pecados. 1 Coríntios 12:3, o apóstolo Paulo disse assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for através do Espírito Santo. Quando ele usa essa frase, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ele não está falando simplesmente de ensinar uma pessoa a pronunciar essa frase. Você poderia ensinar até seu papagaio a dizer Senhor Jesus. Quando ele fala ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for através do Espírito Santo, ele está dizendo que você não pode dizer salvificamente, você não pode afirmar crença no Senhor Jesus se não for através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo um dia abriu seus olhos, o Espírito Santo um dia destampou os seus ouvidos, o Espírito Santo um dia iluminou o seu entendimento, tocou o seu coração, você sentiu o sabor das coisas espirituais, e o resultado de tudo isso é conversão. No entanto, a obra do Espírito Santo não se esgota na conversão. Gálatas capítulo 5, verso 25, Deus nos ensina qual é o próximo passo. Quero iniciar, então, lendo esse versículo, e aqui vocês percebem que a obra do Espírito Santo, ela não se limita à conversão. Gálatas 5, 25, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: uma vez que você é salvo por causa da ação do Espírito Santo, uma vez que você tem vida espiritual por causa do Espírito Santo, agora você precisa andar através do Espírito Santo. Essa vida espiritual que você recebeu no instante da sua conversão, ela precisa ser desenvolvida, e é o Espírito Santo o agente desse desenvolvimento. Então o apóstolo Paulo aqui nos chama a andar no Espírito. Isso significa que desde a hora que você acorda até a hora que você vai repousar, todas as suas ações precisam ser desenvolvidas debaixo da proteção, da ação e do vigor do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo deseja que isso aconteça.
Ele deseja ter essa interação na sua vida. Então essa noite, irmãos, eu gostaria de explicar para vocês qual é o fenômeno dessa interação entre o Espírito Santo e nós. Como é que essa interação acontece? Como é que esse relacionamento se desenvolve? E eu gostaria de fazer isso através de 3 contrastes que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas capítulo 5. Então nós vamos ler do verso 16 em diante, e logo após nós vamos selecionar esses 3 contrastes que Paulo nos apresenta, e a partir de então nós vamos compreender um pouco melhor como essa interação entre o Espírito Santo e a nossa vida. Então Gálatas 5, verso 16, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. E graças a Deus porque Ele nos deu a sua palavra. Meus irmãos, como eu disse para vocês no princípio, o nosso objetivo essa noite é falar um pouco dessa interação entre a pessoa do Espírito Santo e todos nós. E eu quero falar isso através de 3 contrastes que o apóstolo Paulo apresenta nessa passagem. O primeiro contraste é esse: andar no Espírito, satisfazer a carne. Vocês percebem que ele diz isso no verso 16, é o primeiro contraste que ele apresenta. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmãos, essa frase, andar no Espírito, ela está sendo colocada em oposição a um certo tipo de comportamento, o comportamento de satisfazer a carne. São 2 ideias que se contrapõem, são 2 ideias opostas, são 2 ideias que não tem como coexistir na mesma pessoa. Ou você anda no Espírito, ou você satisfaz os seus desejos. Lembra que a expressão carne nas Escrituras denota a natureza humana caída, denota todos os impulsos pecaminosos que temos dentro do nosso coração. Nós temos um princípio dentro de nós, nós temos impulsos que ocorrem dentro de nós, e esses impulsos buscam satisfação, poder, prestígio, em todo tipo de prazer humano e pecaminoso. Então é isso que a Bíblia chama de carne. E quando nós andamos no Espírito, significa que nós não somos controlados por esses impulsos. Versículo 17, ele diz isso: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que Paulo está dizendo que tem certas coisas que nós queremos fazer, tem certas coisas que nós sentimos vontade de fazer, há certas coisas que parecem nos satisfazer e nós queremos elas,
Mas o texto sagrado está dizendo que quando os impulsos produzidos pelo Espírito Santo são mais fortes, quando os impulsos produzidos pelo Espírito Santo são superiores aos impulsos produzidos pela carne, Paulo diz: você está andando no Espírito. Esse vocábulo andar, ele sugere movimento, ele sugere atividade. Andar é um modo de se referir à nossa caminhada, a todos os processos que vão acontecendo na nossa vida. Andar envolve os nossos desejos, envolve os nossos pensamentos, envolve as nossas decisões, e ele está dizendo que há dois impulsos dentro de você: os impulsos do Espírito Santo e os impulsos da sua carne. E ele diz que quando os impulsos do Espírito Santo são maiores que os impulsos da carne, ao ponto de produzir em você decisões piedosas, então você está andando no Espírito. Então o Espírito Santo, irmãos, ele sempre está dentro de nós, agindo e nos exortando para que a gente se comporte que nem Jesus, para que os nossos sentimentos sejam os mesmos de Jesus, para que as reações que nós temos nos nossos relacionamentos sejam as mesmas de Jesus. Nós poderíamos dizer que, em última análise, tudo o que temos de bom, seja em matéria de pensamento ou em matéria de ação, é produto do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Tudo que você já fez ou faz de bom é fruto do Espírito Santo. Fora do Espírito Santo é só carne. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Se você olhar Romanos capítulo 8 ou Romanos 7, olha comigo por favor essa passagem e veja que é o ensino do apóstolo Paulo nas Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, verso 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Veja que Paulo trata a carne como sendo ele mesmo. A carne não é algo fora dele, a carne é ele próprio. Em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então Paulo está falando, fora da ação do Espírito Santo, nós somos o quê? Nós somos carne, nós somos pecado. Fora da ação do Espírito Santo, a nossa inclinação não é para o bem. Se você andar mais um pouquinho aí para capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 7, olha que ele repete a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Ele diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Sabe que pendor é inclinação. Eu gosto de comparar isso, né? Já falei algumas vezes aqui na escola dominical. É quem empinou pipa quando era criança. Então você às vezes fazia lá uma pipa meio mal feita, e a pipa ficava pensa. Se ela subia, não sei se já aconteceu com você, ela fica assim, ela fica querendo cair todo o tempo. Então Paulo está dizendo que nós somos pensos, nós sempre estamos pendendo para o mal. A nossa tendência, a nossa inclinação é ser inimigo de Deus, é para a inimizade de Deus, não é para se prostrar e tê-lo como amigo. Então essa, irmãos, é a nossa situação. Mas o texto sagrado diz que quando nós nos convertemos a Jesus, nós somos batizados no Espírito Santo, e a habitação do Espírito Santo em nosso coração agora produz novos desejos e novos amores. E quando esses desejos e amores produzidos pelo Espírito Santo são mais fortes do que os desejos da carne, que ainda continuam existentes, latentes, pulsando no nosso coração, nós podemos dizer: nós estamos andando no Espírito. Tudo aqui se resume a essa questão dos seus impulsos, que são frutos dos seus desejos. No final das contas, irmãos, nós sempre agimos de acordo com os nossos desejos mais fortes.
E essa ideia muito típica do Novo Testamento, de que o Espírito Santo está dentro de nós, e que o Espírito Santo produz novos desejos diferentes, é uma ideia que já estava presente no Antigo Testamento, mas que nós só vemos o seu cumprimento pleno no Novo Testamento. Se você olhar no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36, olhe comigo por favor essa passagem. Você vai perceber que lá já existia uma profecia de que um dia Deus iria transformar o seu povo de dentro para fora. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, verso 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e dar-vos-ei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. O que ele está dizendo, irmãos, é que Deus estava prometendo ao povo de Israel que um dia eles teriam um impulso a mais para obedecer à lei de Deus. Eles tinham antes apenas um impulso, esse impulso era a lei escrita, os 10 mandamentos. Só que a partir do momento em que o Espírito Santo foi dado, o impulso agora não está nos 10 mandamentos, mas está no próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, habitando no coração do seu povo, iria garantir que o povo de Deus obedecesse. Essa é a novidade que nós temos no Novo Testamento. O Espírito Santo habita em nós. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, ele produz impulsos, desejos, anseios, aspirações, que são maiores e mais fortes do que os impulsos da nossa carne. E se nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo nos controlar, nós podemos ter uma vitória real sobre todo o tipo de pecado. Nós podemos obedecer a Deus de uma forma completa e íntegra, para a glória do Senhor. Então esse é o primeiro contraste em andar no Espírito, satisfazer a sua carne. Vamos para o segundo contraste, volte para Gálatas capítulo 5, nós vamos olhar aqui o segundo contraste que está no verso 18 agora. Esse segundo contraste aqui, ele tanto confirma a ideia que a gente já vem falando, mas ele também expande um pouco mais. Gálatas 5 verso 18, note aí o segundo contraste, ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Então o segundo contraste é esse: guiado pelo Espírito e não pela lei. Novamente, são duas ideias opostas, são duas ideias que não podem coexistir juntas. Ou você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ou você é um tremendo de um legalista. Esse é o contraste. O termo guiado pelo Espírito já enfatiza aquelas coisas que nós temos afirmado, que não somos nós que conduzimos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos guia. Quando o apóstolo Paulo diz, se sois guiados pelo Espírito, ele está falando que o Espírito Santo tem um caminho. O Espírito Santo quer andar conosco, transitar conosco num certo caminho. Ele tem um objetivo, ele tem um destino, tem um local na sua vida que o Espírito Santo deseja chegar. E esse local é fazer de você uma pessoa parecida com o Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está caminhando, guiando, andando ao seu lado, através de cada evento da sua vida, através de cada vitória, cada provação, cada frustração. Ele está te guiando por esses caminhos para te levar a um fim, fazer você uma pessoa parecida com Jesus. E o apóstolo Paulo aqui faz um contraste, dizendo que aqueles que estão
sendo guiados pelo Espírito Santo, eles não estão debaixo da lei. Isso aqui é uma frase que tem causado muita confusão. Há dois sentidos, irmãos, em que o povo de Deus não está debaixo da lei. Quando eu falo lei aqui, eu estou me referindo à lei mosaica, aquela lei geral do Antigo Testamento. São 613 mandamentos, e nós temos um resumo dele em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Paulo está dizendo, quem é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Em que sentido ele está falando isso? Primeiro, nós não estamos debaixo da lei no sentido da condenação da lei. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E no dia da sua conversão, Deus fez uma troca, uma substituição maravilhosa. Deus pegou toda a sua desobediência e lançou em Jesus. E Deus pegou toda a obediência de Jesus e lançou sobre você. Então a obediência perfeita de Jesus à lei de Deus, enquanto ele esteve aqui nesse mundo, no dia da sua conversão passou a ser contada como sua. E é por isso que Deus considera você justo. É por isso que Deus te salva, porque tudo aquilo que Jesus fez, a vida perfeita de Jesus nesse mundo foi colocada sobre você. Então, nesse sentido, você não está mais debaixo da condenação da lei. Você lembra o que dizia a condenação da lei? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é a condenação da lei. Então, essa condenação, a alma que pecar, essa morrerá, ela não existe, ela não cabe mais na sua vida, porque a condenação que você deveria sofrer, ela já foi padecida pelo Senhor Jesus. Então, nesse sentido, você não está mais debaixo da lei. Mas há um outro sentido, em que nós não estamos debaixo da lei, é que o impulso que nos move à obediência a Deus, não é a lei do Antigo Testamento, mas o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita dentro do nosso coração, como nós acabamos de ler em Ezequiel capítulo 36. E isso é uma coisa que não existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o único impulso que eles tinham para obedecer a Deus, era a própria lei escrita. Deus entregou para eles 10 mandamentos numa pedra, dizendo para eles assim: obedeçam isso aqui. Só que eles não tinham poder para obedecer, eles não tinham graça para receber, eles tinham impulsos pecaminosos nos seus corações, como nós os temos também. E a grande novidade na era do Novo Testamento é que a obediência não mais acontece na vida do cristão pela imposição da lei, mas pela ação do Espírito Santo no seu coração. Em outras palavras, irmãos, sem o Espírito Santo, obedecer à lei de Deus se torna um peso, porque a lei de Deus exige de nós o que nós não queremos fazer e o que nós não temos prazer em fazer. Mas uma vez que o Espírito Santo vem viver dentro de nós, o Espírito Santo produz novos desejos piedosos, e a partir de então, obedecer a Deus não é mais um peso, obedecer a Deus é um privilégio e uma alegria. Então esse é o segundo contraste: ou você está guiado pelo Espírito, ou você está debaixo da lei de Deus. Vamos ao terceiro. O terceiro, ele complementa o que nós temos falado até agora. O terceiro contraste é fruto do Espírito e obras da carne. Aqui, fruto e obra é para denotar o conceito de resultado. Quem anda no Espírito, quem é guiado pelo Espírito, qual é o resultado? Fruto do Espírito. Quem satisfaz a carne, o resultado é obra da carne. Então, novamente, é um outro contraste que ele apresenta. As obras da carne são o resultado de uma vida de satisfação dos desejos da carne. E ele nomeia aqui quais são as obras da carne. As 3 primeiras, verso 19, estão relacionadas a pecados sexuais: prostituição, impureza e lascívia. Paulo está dizendo que as pessoas que andam na carne,
As pessoas que satisfazem, que vivem para satisfazer os desejos da carne, que não lutam contra os desejos da carne através do Espírito Santo, elas vão desembocar nisso aqui: prostituição, todo tipo de pecado sexual que envolve adultério, a impureza, que envolve pecados relacionados a pessoas não casadas, fornicação, a lascívia, todo tipo de desejo sexual impróprio, que engloba, por exemplo, a pornografia, que tem sido alvo de tanto vício nos nossos dias. 3 pecados relacionados à área sexual, que distorcem o propósito de Deus para a sua vida, para a sua felicidade. Depois ele entra na categoria de pecados que dizem respeito à adoração, idolatria, feitiçarias. Pessoas que estão se curvando diante de outros deuses, pessoas que estão cultuando e adorando outras coisas, ou pessoas que não é o Deus verdadeiro, pessoas que são os deuses da sua própria existência. Tudo isso entra no pecado de idolatria. E depois ele nomeia uma série de pecados que estão relacionados à nossa convivência com os outros. E aí entra inimizade, ciúme, ira, discórdia, inveja, bebedice, glutonaria, que são os pecados que você comete contra o seu próprio corpo. Tudo isso, irmãos, é para dizer que quem anda na carne vive para satisfazer esses desejos. Quem anda na carne, o fruto, o resultado, a obra será essa aqui. Se você anda na carne, o resultado é que a sua vida será marcada por esses pecados. Seu caráter é caracterizado por isso aqui. E ele está dizendo que as pessoas que andam na carne, isto é, as pessoas que vivem para cometer esse tipo de pecado, ele diz, eles não entrarão no reino de Deus. Eles não são contados como povo de Deus. Eu não estou dizendo que o povo de Deus não pode desobedecer ao Senhor. Eu não estou dizendo que o povo de Deus não pode pecar contra o Senhor. Mas aqui ele está falando de pessoas que são viciadas nesse tipo de pecado, pessoas que insistem nesse tipo de pecado, pessoas que não manifestam arrependimento verdadeiro. Essas pessoas não entrarão no reino de Deus, por mais religiosas que elas se afirmem, por mais fiéis frequentadoras de igrejas que elas firmem. O fruto delas é o fruto da carne, não é o fruto do Espírito. Então esse é o primeiro contraste. O segundo é o fruto do Espírito. A palavra fruto, irmãos, é para dizer de algo que é natural. Quando você tem uma planta, uma árvore, que ela está recebendo os nutrientes corretos, que ela está nas condições climáticas perfeitas, qual é o natural? Produzir fruto. Quando há uma árvore que está dentro de certas condições e ela não produz fruto, você diz, tem algo errado com ela. Então fruto aqui não é de algo que você faz, mas é de algo que naturalmente acontece na sua vida, se você está andando no Espírito e está sendo guiado pelo Espírito. E ele nomeia aqui uma série de atitudes piedosas. Verso 22, ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então ele apresenta aqui o fruto do Espírito, e ele fala de 9 qualidades que tem o amor como base. Todas elas estão ligadas ao amor. Se você olhar no versículo 13 e 14, ele já vai preparando o leitor para dizer isso. Ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, em amor. Então veja que ele está fazendo novamente um contraste aqui. O contraste é você usar a sua liberdade para dar ocasião à carne, em oposição a isso, você servir aos outros em amor. Aí no verso seguinte ele diz, porque toda a lei
se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós poderíamos dizer, o que o Espírito Santo está fazendo em nós? Qual é a obra que o Espírito Santo está realizando dentro do nosso coração, irmãos? O Espírito Santo está ensinando a gente a amar. O Espírito Santo está ensinando a gente a amar, não apenas de palavras, mas amar por meio de doação, amar por meio do serviço. Por isso ele diz, sendo servos uns dos outros em amor. E todo o fruto do Espírito tem esse fundamento, tem essa base, amor. Então as pessoas que têm alegria, elas amam. As pessoas que têm paz, elas amam. As pessoas que têm paciência, elas têm paciência porque amam. Todas elas têm o amor como base. Então agora, eu queria fazer uma ressalva dentro desse assunto, porque essa questão do amor tem sido muito mal compreendida nos nossos dias. Porque é possível, grave isso, você transformar o amor em uma obra da carne. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, quando Paulo está falando do amor, ele diz assim, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Então o que ele está dizendo, irmãos, é que o único tipo de amor que agrada a Deus é o amor que é produzido pelo Espírito Santo. Você pode ser um grande filantropo, você pode assim realizar um sacrifício físico enorme, e mesmo assim você não agradar a Deus, mesmo assim você não honrar o Senhor. As pessoas, eu estou falando isso porque tem muita confusão nesse assunto. É um discurso muito comum nos nossos dias, as pessoas dizendo, o importante é você amar. O importante é você amar, nós temos que amar. Se você amou, tá tudo certo. O único tipo de amor que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor, é aquele amor que é produzido pelo Espírito Santo. Se não é produzido pelo Espírito Santo, pode até beneficiar uma pessoa que está aqui ao seu lado, mas não glorifica a Deus, não honra a Deus. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que não provém da fé, é o quê? É pecado. Então lembre-se disso, até o amor pode ser transformado em uma obra da carne. Todas as virtudes, irmãos, que nós desenvolvemos nesse mundo, elas só vão honrar a Deus, se essas virtudes são impulsionadas pelo Espírito Santo. Você certamente conhece pessoas virtuosas que não creram em Jesus. Eu conheço gente assim, gente que não é convertida, mas que é honesta, gente que não é convertida, mas demonstra uma certa integridade, gente que não é convertida, mas tem certa compaixão. Essas virtudes, elas são úteis, elas fazem com que o mundo fique um pouco mais leve, não tão escuro como às vezes ele o é. Mas essas virtudes, elas não glorificam o nome de Deus, porque elas não foram produzidas pelo Espírito Santo. Elas são obras da carne, e é por isso que elas nunca vão honrar o Senhor. E é possível, na sua vida cristã, você desenvolver certas virtudes que não são por obra do Espírito Santo. Então, essa palavra, irmãos, é para a gente clamar a Deus e pedir para Ele sondar o nosso coração, se aquilo que nós estamos fazendo, se até as coisas boas que nós estamos fazendo por meio do Espírito Santo para a glória do Senhor, porque só assim, de fato, essas coisas irão importar. Estou começando a caminhar para a parte final dessa mensagem, e agora na parte final eu queria tratar da seguinte questão, de uma forma mais prática, como andar no Espírito Santo. Nós vimos aqui que nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, nós temos que produzir fruto do Espírito Santo. A questão é, o que fazer? Como é que isso acontece? Então eu quero terminar na parte final aqui, dando alguns conselhos, que eu entendo que são bíblicos, sobre como nós podemos andar no Espírito. Primeiro conselho,
admita a sua incapacidade de obedecer a Deus. Esse é o conselho que vale 1 milhão. Você precisa acreditar que você é incapaz de obedecer a Deus por sua própria força, que você é inapto para fazer o bem, a menos que o Espírito Santo habilite o seu coração. Nós acabamos de ler Romanos 7,18, onde o apóstolo Paulo diz: na minha carne não habita bem nenhum. Em João capítulo 15, versículo 15, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aliás, só tem uma coisa que você pode fazer sem Jesus, sabe o que é? Pecar. Pecar, você peca à vontade, você não precisa de Jesus para pecar. Então é a única coisa. Então você precisa admitir essa deficiência espiritual. Essa deficiência espiritual é importante para quebrar o seu orgulho, para mostrar que você precisa do Senhor, para mostrar que você precisa se curvar diante dele. Então você pode dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho condições de te obedecer, na minha carne não habita bem algum, eu não tenho condições de agir de uma forma que te glorifique. Eu preciso que o teu Santo Espírito me impulsione, eu necessito que o Espírito Santo forme caráter, produza desejos, sentimentos superiores, que me faça querer as coisas espirituais. Então esse é o primeiro conselho: admita a sua incapacidade. O segundo conselho: ore para que o Espírito Santo opere em você. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 3, nós temos aqui uma palavra do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Primeira Tessalonicenses capítulo 3, o verso é o de número 12. Perceba que esse verso é uma oração. O apóstolo Paulo está orando pelos irmãos da igreja de Tessalônica. E olha a oração dele. A oração dele diz o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então veja a oração, irmãos. A oração é: o Senhor vos faça crescer, o Senhor faça o amor de vocês aumentar. Isso aqui concorda plenamente com o que nós acabamos de falar. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para crescer. Nós precisamos do poder do Espírito Santo agindo em nós para a gente amar. E como é que nós vamos conseguir isso? Como é que nós vamos obter isso? Joelhos no chão. Nós vamos clamar por isso, nós vamos ansiar por isso, nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos bater, até que a porta dele se abra e ele venha a nós. Então você precisa orar por isso. Irmãos, uma das experiências mais gloriosas que nós podemos experimentar na vida cristã é quando um desejo que você tem dentro do seu coração, um desejo irresistível pelo pecado, esse desejo, ele é engolido por um desejo superior por Deus e pelas coisas de Deus. Essa é uma das experiências mais formidáveis da vida cristã, e esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo ele opera para produzir esses desejos superiores, e nós podemos obter isso através da oração. Você chegou aqui essa noite, você gostaria de experimentar isso? Você gostaria que os seus anseios pelo Senhor fossem superiores a qualquer outra oferta desse mundo? Você gostaria de olhar para os prazeres do pecado e considerá-los todos como lixo, como sendo inferiores, e você perceber que o seu problema não é que você tem desejos fortes dentro de você, mas que você deseja coisas baixas, sujas, imundas? O Espírito Santo opera isso. Você precisa clamar por isso, você precisa desejar isso, de todo o seu coração, se curvando diante do Senhor e clamando para que isso aconteça. O terceiro conselho:
Nós precisamos crer que estamos sob o domínio de Cristo e não mais sob o domínio do pecado. Esse é o terceiro conselho. Você precisa se apropriar dessa promessa. Eu tenho um novo Senhor. O meu Senhor não é mais o pecado. Eu era escravo do pecado antes da minha conversão. Antes da minha conversão era inevitável pecar. Eu estava vendido, escravo, algemado. Mas no dia em que o Senhor Jesus me salvou, Ele rebentou com todas essas algemas, e hoje eu tenho um novo Senhor. Eu não sou mais escravo do pecado. Portanto, não existe um pecado que eu possa olhar para ele e dizer assim: esse pecado não tem condições de ser superado. Romanos capítulo 6, vamos olhar essa passagem. Vocês vão ver que é justamente o argumento que está sendo desenvolvido aqui nessa passagem. Romanos 6, verso 14. Olha que versículo maravilhoso. Ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá mais domínio. Essa linguagem é muito importante, porque às vezes nós usamos uma linguagem em que manifesta um certo sentimento de que há certas ocasiões da nossa vida em que nos parece que é inevitável não pecar. Essa semana eu estava conversando isso com o Diego. Às vezes a gente usa a linguagem assim: eu caí. Por trás dessa frase, eu caí, tem uma ideia de inevitabilidade. Não tinha como ser de outro jeito. É quase assim, uma coisa maior do que eu. Não tinha como suportar, não tinha outra saída. Caí. Talvez você não deveria usar a expressão eu caí. Você tinha que usar a expressão eu desobedeci. Eu pequei. Eu não fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Eu não realizei aquilo que o Senhor espera que eu realize e me deu condições de realizar. Isso concorda com essa linguagem: o pecado não terá domínio sobre vós. No verso 11, olha o que ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Então quando você creu no Senhor Jesus Cristo, houve uma mudança de estado na sua vida. Você saiu da escravidão. O pecado ainda continua se vendendo para você como sendo seu Senhor, mas a realidade é que agora você tem um outro Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou falando isso aqui para dizer que nós precisamos crer nisso aqui. É por isso que Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado. A expressão considerai-vos é para dizer: se veja assim, se enxergue dessa maneira, veja a sua identidade cristã dentro desses termos: eu estou morto para o pecado. Isso não tem mais relação comigo, isso não faz parte mais da minha vida. E nós só vamos, irmãos, experimentar uma vitória real pelo pecado quando nós nos apropriarmos dessa promessa, quando nós cremos de coração nisso aqui. Nós olharmos para todas as ofertas do pecado e dizer: eu morri para isso aí. Eu não tenho mais relação, isso não é mais meu Senhor. Eu tenho outro Senhor. Então, para cada pecado que você diz que cai, saiba disso: havia a possibilidade real de você dizer não. Você não quis dizer não. É isso que ele está dizendo. Então nós precisamos crer nisso. Nós estamos sob o domínio do Senhor Jesus. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. O Senhor Jesus nos dá vitória. Algumas vezes, irmãos, essa vitória é imediata. Outras vezes essa vitória vem depois de uma grande luta. Às vezes uma vida inteira de luta.
Mas o fato é, Deus nos dá vitória e nós precisamos entrar na batalha espiritual crendo nisso. Em quarto lugar, nós precisamos agir. Precisamos agir. Todas as coisas que eu falei anteriormente têm a ver mais ou menos com uma preparação. Você reconhecer sua fraqueza, orar, crer. Essas coisas são meio que a preparação. Mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade nessa batalha. Olha 1 Coríntios capítulo 15, que tem esse versículo, ele clareia muito o que eu estou tentando dizer para vocês. Coríntios 15, verso 10, veja o que o apóstolo Paulo diz, ele fala assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu gosto desse versículo. Paulo diz assim: por um lado, Deus me deu graça, Deus me deu muita graça, graça abundante. Por outro lado, ele diz: eu trabalhei muito, eu me esforcei, acordei cedo, fui dormir tarde, me dediquei, me empenhei, trabalhei mais do que todos. Deus me deu graça, mas eu trabalhei. Nós falamos um pouco dessa dinâmica, irmãos, da graça de Deus e na nossa responsabilidade. Nós falamos um pouco disso no domingo passado, quando estávamos citando o exemplo de Josué, em que o Senhor disse assim para Josué: Josué, a terra é de vocês, eu dei essa terra para vocês, mas vocês precisam pegar as suas espadas, entrar na terra e lutar. Deus deu, mas nós precisamos lutar. Então o princípio é esse: Deus nos dá graça, mas nós precisamos trabalhar. Deus nos dá a graça de vencer, mas nós precisamos lutar. Quem luta somos nós. E no final das contas, quando nós temos a vitória, nós dissemos que a vitória é de quem? É do Senhor. A graça é dele, foi ele que fez. Paulo diz isso aqui: não fui eu, foi a graça que estava operando em mim. Então, em outras palavras, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos lutar, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos cultivar comportamento, ter disciplina. E nós fazemos tudo isso ao mesmo tempo em que nós cremos e oramos para que o Espírito Santo nos dê a graça para a gente realizar aquilo que Deus quer. Então, em síntese, eu estou dizendo o seguinte para vocês: joelho no chão e faca nos dentes. Joelho no chão e trabalho duro. Joelho no chão e dedicação completa. Dependendo da graça de Deus, mas realizando aquilo que Deus requer de você, com todas as suas forças. Essa é a dinâmica pela qual nós vencemos o pecado. E por último, nós temos que agradecer. Envolve, dentro dessa dinâmica da ação do Espírito Santo no nosso coração, irmãos, envolve o agradecimento. Tudo que nós fazemos de bom, cada vitória que nós temos, cada vez que Deus nos usa para abençoar a vida de alguém, cada pessoa que você compartilhou o Evangelho e creu, cada pessoa que estava sofrendo e você se sentou com ela e fez uma oração, fez uma ligação dizendo: estou orando por você, e Deus abençoou aquela pessoa. Tudo que você realizou foi através do Espírito Santo. Se foi através do Espírito Santo, você precisa agradecer a Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 8, olha comigo por favor, essa é a nossa última referência. Segunda Coríntios 8, verso 16, versículo bonito esse, 2 Coríntios 8, 16, mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor a vós. Paulo está falando assim: Tito,
tem amor por vocês. Quem foi que colocou amor no coração dele por vocês? Foi Deus, foi o Espírito Santo. E olha a primeira frase do versículo: mas graças a Deus. Isso aqui é a gratidão dele. Graças a Deus, foi Ele que colocou amor no coração de Tito por vocês. Então, quando as coisas derem certo, quando Deus abençoar suas mãos, quando tudo que você tocar virar ouro, quando Deus usar a sua vida, quando Deus abençoar pessoas por seu intermédio, graças a Deus, foi o Senhor, não fui eu. A glória é dele, a honra é dele, nós somos vasos, tudo vem dele. Isso, irmãos, liberta a gente do orgulho, da autoexaltação, da falsa humildade, porque a falsa humildade também é terrível, né? Falsa modéstia, isso é terrível, isso não honra a Deus. Glória a Deus, foi o Senhor. A pessoa vem te agradecer, amém, vamos juntos aqui, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por isso. Deus, irmãos, é que realiza. Então eu queria terminar, irmãos, dizendo para vocês que tem tanta gente nas igrejas querendo uma experiência com Deus. As pessoas estão indo nas igrejas desejando isso. Eu quero ter uma experiência profunda com Deus. E normalmente, quando a pessoa fala, eu quero uma experiência, sempre por trás disso tem aquele interesse por algo místico. Eu quero ter uma experiência, assim, eu queria ver um anjo, eu queria ver o céu se abrindo, eu queria ver um milagre acontecendo, eu queria os dons do Espírito. De fato, irmãos, em vez de todas essas coisas, a ação do Espírito Santo no nosso coração não é simplesmente para produzir dons do Espírito, é para produzir fruto do Espírito. A ação do Espírito Santo é para deixar você normal. A ação do Espírito Santo é para deixar você mais humano. A ação do Espírito Santo não é para você sair por aí rodopiando, caindo, gritando, agindo como se estivesse louco. Está acontecendo isso? As pessoas estão dizendo que isso é o Espírito Santo, mas a gente nunca viu isso na Bíblia. O que o Espírito Santo faz é isso, olha, é guiar você, produzindo impulsos de comportamento piedoso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você ama, você tem compaixão, você trata bem as pessoas, você não é uma pessoa explosiva. Quando você está cheio do Espírito Santo, você canta louvores a Jesus, você louva ao Senhor de todo o seu coração. É isso, irmãos. O Espírito Santo não veio para deixar você histérico, o Espírito Santo veio para deixar você mais humano, fazer com que os seus impulsos sejam impulsos de santidade. Então, que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, que pela graça dEle nós andemos no Espírito, sejamos guiados pelo Espírito e produzamos fruto no Espírito, tudo isso para a glória dEle e para o bem do seu povo. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer e vamos pedir para que Ele opere isso em nós. Senhor, nós agradecemos porque nós temos a Tua Palavra. Nós te agradecemos também porque o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito como selo. O Teu Santo Espírito que age poderosamente dentro dos nossos corações. E tudo que nós pedimos ao Senhor essa noite é que o Teu Santo Espírito Ele venha produzir em nosso coração uma forte inclinação para apreciar o Senhor, que Ele produza em nosso coração desejos santos, aspirações superiores,
que o Espírito Santo nos conduza pelo caminho da obediência a Deus, que o Espírito Santo nos faça frutificar em amor, vivendo uma relação de amor com o Senhor e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós clamamos, ó Deus, por esse derramar do Espírito Santo, que tem sido tão escasso nos nossos dias. Nós pedimos para que essa plenitude venha nos fazer pessoas mais humanas, pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo, pessoas com caráter aprovado, pessoas que andam no caminho da santidade. Isso nos basta, Senhor. Isso é o suficiente para nós. Todas as outras coisas são bênçãos e nós louvamos ao Senhor por elas, mas nós podemos passar sem elas. Nós podemos passar sem saúde, nós podemos passar sem o emprego dos nossos sonhos, mas nós não podemos viver nesse mundo sem a ação do Espírito Santo em nós. Pedimos, ó Deus, venha a nós. O Senhor prometeu na Tua palavra que se nós clamarmos, o Senhor dará o Teu Santo Espírito. Nós pedimos com o nosso coração aberto, venha a nós, Espírito Santo, ocupa o nosso coração, molda a nossa alma, afeta os nossos sentimentos, filtra os nossos pensamentos, dá-nos desejos santos e nos ajude a ter um comportamento aprovado diante do Pai. Nós pedimos tudo isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.